Uma boa noite. Que Deus esteja com todos nesta noite e que o Santo Espírito possa falar ao nosso coração. É uma alegria muito grande, no meio de uma semana, entre tantos afazeres que esse mundo nos coloca, nós, com um desejo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, estarmos aqui nesta noite para dedicarmos tempo a Deus, dedicarmos tempo a Ele. Afinal, Ele é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor, não apenas nesse lugar, mas todo o nosso viver, não é verdade? Nós estamos vivendo dias difíceis. E diante dos dias em que estamos vivendo, somos desafiados constantemente a exercitar a nossa fé. E a fé nós exercitamos de que maneira? Diante das provações. Ou tem outra forma da fé ser exercitada? Depois de um pastor pregar, uma mulher chegou muito aflita e perguntou para o pastor: pastor, onde estava Deus quando meu filho morreu? O pastor, atento àquele olhar triste, desesperado, ele ficou em silêncio por alguns instantes e respondeu: Ele está da mesma forma que ele esteve quando Jesus estava na cruz. Sabe, irmãos, às vezes, diante de alguns problemas que nós passamos, é difícil a gente exercitar a nossa fé. É difícil a gente cantar aquele hino que nós cantamos aqui e afirmarmos: Deus é tão bom, Deus me quer bem, Deus me sustém. É difícil nós afirmarmos isso quando um desemprego bate. E a gente ter uma vida como o apóstolo Paulo deseja para cada um de nós, em tudo nós conseguimos dar graças. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, as Santas Escrituras, o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Neste livro nós encontramos lições extraordinárias para a nossa vida. Abacuque, ele foi considerado um homem, ele foi um profeta, considerado profeta menor. Profeta menor não em grau de importância, mas considerado a outros profetas, considerados profetas maiores, porque a sua mensagem, nas escrituras tinham poucas informações a respeito do que ele escreveu. Então, assim como Abacuque, Amós, ele foi considerado um profeta menor. Mas a mensagem que ele nos traz, que ele nos deixou, ela é muito atual para nós. Abacuque, diferente dos outros profetas, cuja função principal era falar por intermédio de Deus ao povo, Abacuque, ele falou do povo a Deus. Levou os clamores, aquilo que o povo talvez gostaria de dizer. Abacuque, em meio ao temor, ao desespero, ao terror, à violência que ele estava vivenciando nos seus dias, ele chega, poderíamos afirmar, um grito de desespero. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus algumas queixas que Abacuque faz ao Senhor. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão.
Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até quando? Talvez muitos de nós já fizemos essa pergunta. Até quando? Até quando um querido continuará no leito do hospital? Até quando meu filho vai continuar envolvido em determinadas coisas? Até quando a injustiça aparentemente estará imperando? Abacuque faz essas queixas. E nessa noite nós vamos analisar 3 aspectos principais. Na verdade, 4. As 2 queixas que Abacuque faz. A primeira, como ele coloca, até quando a injustiça? Até quando a violência? E logo em seguida, a queixa de Abacuque em relação à resposta que Deus dá a Abacuque. Vamos adiantar um pouquinho no versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque faz os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Mais uma vez aqui, ao mesmo tempo que Abacuque reconhece a grandeza de Deus, o seu poder, reconhece que Deus não tolera injustiça, não tolera violência, e mesmo assim, ele continua se queixando. Irmãos, Abacuque enfrentou dias difíceis ali. Há indícios de que Abacuque presenciou diversas crianças, muitas crianças sendo abandonadas sem ter para onde ir, o seu povo sendo destruído. A fome imperava naquele período, o desemprego, porque havia nações poderosas como Babilônia. Um pouco tempo antes, os assírios chegavam e dominavam, saqueavam tudo. E Abacuque faz esse clamor. Mas uma das partes interessantes e considerada uma das partes mais importantes da Bíblia, nós vemos no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé.
Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Nós temos aqui uma parte em que Abacuque começa a queixar a Deus a respeito da situação, e Deus responde a Abacuque: Abacuque, é o seguinte: Judá será destruída, será saqueada. Abacuque não entende. Esperando que Deus ia fazer justiça, a resposta de Deus é que é totalmente o contrário daquilo que ele imaginava, daquilo que ele esperava. Mas mesmo assim, Abacuque disse que estaria aguardando. Sabe, irmãos, eu não sei até que ponto você já enfrentou as dificuldades da vida. Até que ponto o silêncio de Deus incomodou a sua fé, ou até mesmo abalou a sua fé. O único desafio que nós temos é confiar no Senhor a despeito de todas as adversidades, a despeito de todas as coisas que aparentemente estão ao contrário daquilo que nós imaginaríamos. Tem um verso, Isaías capítulo 55, versículo 9, se não estou enganado. Deus afirma que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. E muitas das vezes nós nos apegamos às nossas certezas ou até mesmo às incertezas e deixamos de acreditar naquilo que Deus afirma, naquilo que Deus quer. Eu gostaria de chamar a atenção para o final do capítulo 3, em que Abacuque nos traz uma lição extraordinária. Capítulo 3, versículo 16. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Aqui, Abacuque começa a sentir dentro de si o desespero, a angústia que estava por vir ainda, mais do que eles já estavam sofrendo. E no verso 17 diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Ainda que eu perca o emprego, ainda que alguém da minha família venha a faltar, ainda que não tenha mantimento na minha casa, ainda que eu veja injustiça diante de mim, ainda que eu venha passar pelos vales da sombra da morte, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe, irmãos, pela intensidade e profundidade que
Abacuque coloca essas palavras, nós não precisaríamos temer diante das adversidades. Nós somos provados diante de muitas coisas. Nós temos, pela nossa natureza pecaminosa, nós temos tendência a desacreditar que Deus está conosco. Nós estamos hoje no culto de quarta-feira, em que sempre é enfatizado a oração. E se falando de oração, eu quero abrir aqui um adendo em relação à mensagem de hoje. E se falando de oração, eu me lembro de algo que eu li pouco tempo atrás, que a rainha da Escócia, se eu não me engano, Mary alguma coisa, ela afirmou uma vez que ela temia mais a oração de um servo, de um grande homem, de um religioso chamado John Knoll. Ela temia mais a oração desse homem do que de todo o exército da Inglaterra. Imagina uma rainha temer mais a oração de um homem do que todo o exército. A minha oração, a sua oração, ela pode ter poder. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, exercer a nossa fé. A fé é o único elemento que nós temos à disposição, que Deus deseja colocar em nós para que vivamos e sejamos considerados justos nessa terra pelos méritos de Cristo. Nós temos a oportunidade, cada dia, de exercer a fé diante das provações. E sempre ter um cântico no coração, dizendo que Deus é tão bom, Deus me quer bem, Deus me sustém. Deus é amor. Por mais que nós vejamos o mal acontecer, por mais que nós vejamos as doenças, as injustiças, Deus está no controle. E Jesus afirmou que neste mundo nós teremos aflições, mas Ele nos deu a certeza de que Ele estará conosco em todos os momentos. Afinal, Ele venceu o mundo. Que nós possamos ter em mente de que ainda que todas as coisas venham a derrubar, de que tudo vier abaixo, nós deveremos exultar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E quando em algum momento da sua vida, você se queixar onde Deus está, onde Deus está em talvez te livrar de um determinado acidente ou de alguém da sua família, Deus, Ele está no mesmo lugar em que Ele estava quando Cristo morreu na cruz. Saiba que, a despeito de todas as coisas, volto a repetir, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Que essa promessa, de que essa certeza esteja no nosso coração, hoje e sempre. É o meu desejo, é a minha oração nesta noite. Gostaria de convidar a igreja a colocar em pé, a partir do som, o hino Minha Cristo Bom Mestre, 287.